Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da Rede EdSat, CBED e os canais da educação. E você também poderá assistir no nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Nós vamos hoje tratar neste programa da educação popular. E para isso nós convidamos a professora doutora Isabel Cristina de Araújo, ela que é professora aqui do mestrado do Grupo Uninter, este mestrado aqui em Educação e Novas Tecnologias, e também ela é pós-doutoranda em Linguística Aplicada com ênfase em Linguagens e Tecnologias pela Unicamp, sendo que atualmente ela desenvolve pesquisa sobre desenvolvimento de material digital para português, como língua estrangeira no ensino superior. Ela é, como eu disse, doutora e mestre em educação, também pela Unicamp, com enfoque em educação e tecnologia e a alfabetização de jovens e adultos. Foi professora visitante da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, na disciplina de Línguas e Tecnologia. Ela é graduada em História pela Universidade Católica de Campinas, também é especialista em Educação de Jovens e Adultos, sob a orientação e coordenação do Instituto Paulo Freire. Ela tem pós-graduação em Gestão Estratégica para Governantes, também feita na Unicamp, e tem como atuação áreas relacionadas à educação, à linguagem e tecnologia, coordenação pedagógica e docência em programas para a formação de professores e gestores, educação em ambientes virtuais de aprendizagem, desenvolvimento de conteúdos e materiais digitais, como disse, educação de jovens e adultos, bem como planejamento, formulação e análise de políticas públicas nas áreas do conhecimento. Professora doutora Isabel Cristina de Araújo, é um prazer muito grande tê-la em nosso programa. A senhora que tem uma grande experiência nessa área de tecnologia e também na área de educação para jovens e adultos. Exato. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise para nós se a educação efetivamente popular, que tanto fala o Paulo Freire, ela passa também pela educação à distância, ou quando Paulo Freire formulou essas teorias, ainda no nosso país a educação à distância estava incipiente, embora já houvesse, através do correio, de literatura que era encaminhada às casas e até mesmo através do rádio. Exato. E da televisão. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, nessa oportunidade de trocarmos ideias, enfim, né, um intercâmbio aqui de ideias e de experiências a respeito de temas tão relevantes hoje para a nossa sociedade, que é essa relação da educação com a tecnologia. E a tua pergunta é uma pergunta assim, que me instiga a pensar em vários aspectos. Paulo Freire, em 1984, ele falando para uma revista, ele disse assim: olha, o uso do computador, ele está sendo posto assim nas escolas e sendo discutido já em sua gênese. Em 84, Paulo Freire falou para a gente a respeito disso. Quando o computador custava o equivalente quase a um automóvel, né? Pois é. Eu exato. lembro que eu fui comprar o meu primeiro computador e o preço já era usado. Desculpe até interrompê-la, mas o preço era equivalente a um Gol.
O camarada queria trocar o computador pelo Gol que eu tinha. Pois é, o progresso do mercado, né? Tanto com relação ao computador quanto em relação ao celular, não é verdade? É verdade. Antigamente você vendia o primeiro celular, comprava um Fusquinha na época, que eu me lembro muito bem disso. Isso. E Mas a senhora estava falando do Paulo Freire. Pois é, e o Paulo Freire, em 1984, nessa entrevista, ele disse exatamente o seguinte, olha, a questão não é você dizer que computador não é coisa boa para a escola. Pelo contrário, eu reconheço que o computador é um instrumento importante. A nossa reflexão tem que ser a favor de quem ou contra quem a tecnologia será colocada na educação. Então, o Paulo Freire, ele sempre tomou o cuidado de instigar os nossos pensamentos a pensar numa tecnologia na educação que incluísse as pessoas, a favor da classe trabalhadora, a favor dos trabalhadores que estudam, a favor de todo aquele que quer ter um acesso ao conhecimento. E de que forma essa tecnologia vai entrando nas escolas e vai entrando no processo educativo? Ele defendia, como nós também defendemos, né, uma apropriação crítica da tecnologia pela educação. Então, hoje, quando nós pensamos em educação de uma forma mais global e na própria educação à distância, na realidade nós pensamos na educação para ambientes virtuais, na educação com apropriação crítica da tecnologia, muito importante e bastante relevante, não só a discussão, como a própria inserção no processo educativo da nossa tecnologia, que está presente em toda a sociedade. Agora, professora Isabel Cristina de Araújo, há uma discussão que já vem de décadas se a educação deve ser uma formação para a vida ou deve ter um ênfase para o trabalho, ou as duas coisas. Como é que a senhora aborda esse tema? Bom, nós pensamos exatamente que o mundo do trabalho faz parte da vida das pessoas. Então, a educação, ao mesmo tempo que ela tem que ser ao longo da vida, ela está inserida em diversos contextos, não é? Educação para o trabalho, educação para a vida, enfim, como o próprio Paulo Freire defendia, e as ideias ainda prevalecem, educação é um processo para a vida toda. Eu estive, de junho a agosto, eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio de pós-doutorado na Universidade de Londres e também na Universidade Politécnica. E eu fiquei muito admirada, principalmente no interior da Inglaterra, pessoas 80, 90 anos frequentando universidades, ainda investindo na sua formação. Então eu acho assim que as pessoas elas têm vivido mais, a nossa sociedade ela está com essa oportunidade de também tornar acessível até mesmo para a terceira idade, não sei como é que hoje está especificando, né? Mas nós dizemos essas pessoas maduras que chegam ainda com muita vitalidade aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos e que continuam ainda indo para as escolas, indo nos espaços formais ou não formais para a sua educação contínua. A educação é para a vida toda. Agora, professora, nós temos observado que o ensino à distância, ele é adotado mais para o ensino superior, nós temos já para o ensino médio também, aliás, temos o EJA à distância aqui no próprio Grupo Ninter, que tem um número considerável de alunos, mas para o ensino fundamental, ou seja, a educação infantil, aonde estão as crianças e os jovens que entendem muito mais de tecnologia do que nós, não observo que tenha chegado a educação à distância, o ensino à distância. A senhora acha que ainda a educação à distância ela está mais voltada para quem já teve uma educação formal na escola tradicional, e que nessa juventude que já nasceu com a tecnologia, eles precisam de todo um processo de socialização para depois entrar nessa educação à distância? Olha, Jorge, hoje o que nós
encontramos como prática de educação à distância, na modalidade que nós conhecemos, realmente nós encontramos no contexto maior do ensino superior. Mas, por exemplo, no ensino infantil, na educação infantil, ou até mesmo na educação não formal, que nós vemos também importantes trabalhos do terceiro setor, se apropriando da tecnologia para tornar acessível o conhecimento ou para complementar o trabalho que é feito em sala de aula. Então, hoje, o que nós percebemos que se tem como prática no ensino infantil, na educação básica, é a apropriação de aparatos tecnológicos para complementar o ensino em sala de aula. A metodologia que o professor utiliza, ele já está planejando também a inserção de aparatos tecnológicos, de programas, para complementar a educação das crianças, visto que você mesmo nos relata que realmente crianças jovens, adolescentes, têm na sua vida diária presente o celular, o uso da internet para pesquisa, para redes sociais, enfim. E de que forma, então, a escola pode acompanhar todo esse desenvolvimento, essa evolução do uso da tecnologia e inserir dentro da metodologia do trabalho educativo, do trabalho didático na sala de aula com essas crianças? Então, eu vejo assim que hoje nós sabemos que tem grandes projetos, importantes esforços de professores para acompanhar todo esse desenvolvimento, esse acesso tecnológico que as crianças, jovens e adolescentes têm, incorporando isso na sua prática educativa, na metodologia de trabalho didático. De um modo geral, nós podemos dizer que eles também estão inseridos na educação à distância. Se nós considerarmos da não formal, né? Exato. Se nós considerarmos, Jorge, que falamos de educação à distância e consideramos neste contexto o uso da tecnologia para o ensino, para a aprendizagem, nós podemos dizer que sim, que eles vivem, né, numa sociedade em que a tecnologia já faz parte da rotina de vida das pessoas e a sociedade ela é refletida na escola também, né? Então, por isso que o professor vê nessa possibilidade de inserir a tecnologia desde o ensino básico até nas experiências de terceiro setor, enfim, em todo o processo educativo, quer seja a educação formal ou a educação não formal. Eu penso que não é apenas relevante, como salutar a inclusão dessa tecnologia. Agora, professora, a senhora é uma especialista nessa área de educação de jovens e adultos, formulou políticas públicas para esse setor. O ensino educacional brasileiro, o sistema, como ele está estruturado, ou seja, ensino fundamental, responsabilidade dos municípios, ensino médio do Estado, ensino superior da União. Nós observamos que justamente, né, na base dessa pirâmide estão os municípios, que são, podemos assim afirmar, o primo pobre da Federação Brasileira, onde nós temos professores mal pagos, temos escolas precárias, muitas escolas que não têm nem banheiro, algumas deixam batido, enfim. Como é que a senhora vê essa ideia, essa proposta, posso assim afirmar, do senador Cristóvão Buarque, que ele diz que a educação básica ela deveria ser federalizada, não tirada do município, mas que tivesse os recursos, por exemplo, que se tem para as universidades que são públicas. É uma ideia utópica ou nós podemos, a médio e longo prazo, trabalhar nesse conceito e efetivamente nas carreiras do magistério forem os melhores e não, às vezes, as pessoas que muitas vezes não têm nem vocação para essa profissão? Bom, eu penso, Jorge, que nós temos grandes desafios ainda a serem enfrentados, né, e vencidos quando nós falamos da questão da educação pública no nosso país.
É claro que essa ideia é uma ideia bastante interessante, como nós também temos tantas outras possibilidades. Agora, muito mais do que discutirmos essa questão, nós temos que discutir que realmente a seriedade de uma política pública com eficácia, tanto para municípios quanto Estado e Federação, precisa ser discutida, precisa ter uma discussão que engloba todos esses contextos que estamos falando, porque realmente o nosso país precisa pensar seriamente na questão do letramento, tanto do ponto de vista do português e da matemática, porque nós temos visto e nós sabemos de índices que apontam, por exemplo, que o nosso país é um país em que as pessoas não dominam adequadamente tanto o português quanto a matemática, e isso causa impacto também nas outras disciplinas, nos outros campos de conhecimento. Precisamos fazer, sim, políticas sérias, nós precisamos ter políticos sérios que pensam a educação no contexto da federação, para que nós possamos, sim, enfrentar grandes desafios. Um deles é a valorização realmente dos profissionais, né, da educação básica, que nós precisamos conversar com seriedade e apresentar, sim, propostas boas, interessantes e que muitas vezes vão quebrar muitos e diversos paradigmas, não é? E tudo que é novo, tudo que é inovador, aproveitando, né, a oportunidade de falarmos de tecnologia e de inovação, tudo que é novo, tudo que nos tira um pouco da nossa zona de conforto, causa estranhamento inicialmente. Mas eu acho que se for uma proposição séria, de política pública séria, o Brasil precisa sim, no momento que nós estamos vivendo, né, um processo eleitoral, o Brasil precisa sim de políticos sérios, administradores, gestores de políticas públicas sérias. Porém, nada substitui a participação popular. Eu penso que nós sempre devemos continuar estimulando, incentivando a comunidade a construir junto com as escolas, a construir junto também com os nossos gestores a educação do nosso país. Então, temos que participar. Agora, professor, eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem a respeito deste problema que nós temos no ensino médio, que é justamente o alto índice de evasão, e que depois esses jovens não concluem o ensino médio e posteriormente eles vão fazer os cursos de educação de jovens e adultos. O que a sua experiência nos diz, o que a senhora atribui, digamos, a essa evasão da escola formal justamente num momento crucial, quando o jovem está se preparando para entrar no mercado de trabalho? Pois é, Jorge, eu acho que quando nós olhamos para a juventude do nosso país, e eu gostaria de deixar claro aqui que não é um desafio apenas do nosso país, do Brasil, mas é uma discussão que se estende também, não só à América Latina, mas eu penso que é uma discussão hoje muito necessária, uma discussão mundial. Nós estamos falando de políticas voltadas para a juventude. Nós precisamos ter escolas que considerem o perfil do aluno do ensino médio, com possibilidades de oportunizar também aos professores metodologias que pensem que o perfil deste aluno tão conectado, deste aluno que tem na sua própria formação da mente e biológica, tudo tão em transformação, o professor também precisa pensar numa metodologia que considere o perfil desse aluno, mas nós sabemos que nós temos professores brilhantes no ensino médio que tentam dar a sua pequena contribuição nesse contexto tão vasto. Nós precisamos considerar também as políticas para a juventude sérias, que considerem esse mundo do trabalho e a inserção do jovem para o mundo do trabalho, porque o jovem ele vai com uma expectativa para o ensino médio, que o professor sempre conversa, os bons professores, não, olha, estuda, porque o estudo pode te dar uma oportunidade de trabalho melhor, porque o mercado está muito competitivo. Eu sempre falei com o meu aluno do ensino médio assim, olha, estuda, porque se você estudar, você vai conhecer as letras. Conhecendo as letras, você vai poder participar melhor do seu mundo e entender melhor a você mesmo. Independente se o mundo do trabalho vai absorver a tua mão de obra ou não. Então, eu sempre procurava conscientizar
o meu aluno do ensino médio a respeito disso. Por outro lado, nós não podemos fechar os nossos olhos da necessidade de, no mundo do trabalho, se pensasse em políticas para a juventude, que insira o jovem, né, de forma gradual neste mundo do trabalho, que não exija dele uma experiência que ele não tem, visto se ele participou adequadamente, né, da escola formal, ele vai buscar no mundo do trabalho o emprego e não tem a experiência necessária. Então, que o mundo do trabalho também possa ter políticas, tanto que o governo estimula, quanto os empresários também têm que ter a cota de participação, né, porque, afinal de contas, este é um problema que é um problema social, não é só um problema que o governo tem que resolver ou que as famílias têm que resolver. Eu acho que essa é uma discussão que envolve todos os setores da sociedade, mas eu penso que nós temos conseguido alguns avanços com algumas iniciativas de políticas públicas também, e algumas iniciativas isoladas de empresas e empresários que, com visão empreendedora, também têm buscado essa inserção. Mas é um grande desafio. Então, nós estamos entrevistando a professora Isabel Cristina de Araújo, ela que é doutora em educação, e o tema é educação popular. Professora Isabel, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise desta grande contradição que nós vivemos no nosso país. As crianças da classe média estudam em escolas privadas e depois conquistam as vagas nas universidades públicas, porque a escola pública fundamental e do ensino médio, ela tem suas deficiências e dificilmente alguém da classe média coloca os seus filhos ali. Mas, posteriormente, essas mesmas crianças que conseguem uma boa formação no ensino médio e fundamental, elas conquistam as vagas nas universidades públicas que, teoricamente, teriam uma formação, uma qualidade superior às instituições privadas. Apesar que eu peguei um índice do ENADE, professora, e a diferença é apenas de 0,1 ponto. Ou seja, se tirar toda aquela estrutura do número de doutores que o MEC exige, mestres, etc. e tal, a média, digamos assim, dos alunos do ENADE, de 1 a 5 dos alunos do ENADE das instituições públicas é 3,4 e das privadas é 3,3. Então, praticamente é um empate técnico aí, né? Então, eu gostaria que a senhora fizesse essa abordagem, essa análise, e o que a senhora teria a nos dizer a esse respeito? Olha, Jorge, eu frequentei, toda a minha formação foi na escola pública, então eu valorizo muito a escola pública, o esforço dos professores da escola pública, o esforço também do governo de fazer, enfim, junto com a sociedade, pensar numa escola pública melhor. É claro que nós temos verificado que nos últimos anos a escola pública tem realmente enfrentado grandes problemas. Agora, nós também sabemos que nos últimos anos a escola privada, a escola particular também tem perdido alunos para a escola pública em função até mesmo de políticas que o governo tem feito para estimular o acesso do aluno da escola pública para o ensino superior, não é? Através do ProUni, desses concursos. Exato, enfim, e através também da nota que o aluno do Enem, essa nota do Enem também pode criar a possibilidade dele de conseguir, de concorrer à vaga do ensino superior público, gratuito, né? É claro que eu concordo com você que o ensino público, ele tem que realmente pensar nessa disparidade que existe entre a escola pública, os alunos da escola pública e o acesso desses mesmos alunos a uma universidade pública. Por outro lado, nós temos que pensar com muito carinho e com muito cuidado quando nós pensamos nas políticas de inclusão, para que nós não pensemos que, porque
os alunos da escola pública agora teriam oportunidade de acesso ao ensino superior. O ensino superior vai ter uma qualidade que vai ao longo do tempo perdendo a qualidade. Vai deteriorando, enfim, existem, é claro, né, olhos... Isso não soa como um certo preconceito, professor? Com certeza. Bastante preconceito, né? Nós ainda enfrentamos o preconceito de que aluno de escola pública, quando vai para a universidade pública, não tem um bom rendimento. E não é isso que as pesquisas apontam. Por exemplo, a universidade onde eu tenho quase toda uma vida de formação, a Unicamp, nós temos os alunos que eles estão num projeto especial, entrando na universidade através de projetos especiais de políticas públicas e que tem alto desempenho, alto comprometimento com o estudo, com a pesquisa, inclusive estão estimulados a pesquisar desde o primeiro ano da sua graduação. E eu vejo assim como bastante promissor estas possibilidades que as políticas públicas criam de valorização da escola pública e do acesso aos alunos da escola pública a uma universidade pública de qualidade. Futuros pesquisadores, futuros professores do nosso país. Então, professora Isabel Cristina de Araújo, eu tinha ainda muitos temas a abordar com a senhora, mas hoje nós debatemos aqui a educação popular. Eu quero agradecer muito a senhora e não tenho dúvidas de que a sua entrevista contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi um prazer. Participar. Obrigada. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA.
Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat-CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo pelo nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o tema hortas comunitárias. E para isso nós convidamos a paisagista Wanda Coelho. Wanda Coelho, a sua formação inicial foi desenhista de produtos industriais e gráficos, atuou muitos anos na área gráfica, posteriormente ela fez pós-graduação em marketing e propaganda e, num determinado período da sua vida, ela que já tinha como hobby a jardinagem, fez o curso técnico de paisagismo, depois fez pós-graduação em paisagismo, muitos cursos de extensão nessa área, e a Wanda, que é minha amiga há muitos e muitos anos, é a primeira paisagista do estado do Paraná, ou seja, com registro no CREA. Eu gostaria que você falasse a esse respeito, Wanda. Foi até difícil, eles não quiseram aceitar, e você hoje é a primeira legalizada. O curso técnico, ele não tinha ainda abordado o credenciamento através da escola. Então, depois que eu me formei, aguardei lá 2, 3, 4 anos, não saiu o registro do CREA. Falei, não é justo. Fui para um congresso em São Paulo, encontrei o grande paisagista Tony Backers e ele falou, olha, Rio Grande do Sul já tem CREA também, a nossa escola técnica já está credenciada. Eu falei, então Paraná vai ter que dar um jeito, não vai ficar sem o CREA. E daí eu fui diretamente ao CREA e levei toda a minha documentação e depois de quase um ano tive a grata notícia de que estava sendo então aceita, deferida a minha carteira do CREA. E você foi notícia, inclusive, nos jornais aqui de Curitiba. Eu foi bem comentado. Uma foto tua. Aliás, você está numa bela praça. Da escola técnica mesmo. Da escola técnica. Onde eu fiz o curso. E inclusive a única escola técnica do Paraná em paisagismo. Eu acho que essa área tem uma grande demanda ainda, né, para mais cursos com outros formatos também. Então é uma área assim bem nova, vamos dizer. E outra questão do paisagismo, assim, como profissão, é que ele não é reconhecido ainda pelo governo federal como profissional, né? O profissional paisagista. Nós temos os arquitetos paisagistas, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, designers e várias pessoas que atuam e trabalham na área através de cursos avulsos, de cursos de pós-graduação e tudo. Então já existe através da ANP, Associação Nacional de Paisagismo, uma proposta no Congresso Nacional para que seja reconhecido como profissão. Um país tão grande como o nosso, com uma diversidade tão grande, não ter faculdade de paisagismo, né? Então nós estamos aguardando por isso agora. Então, Wanda, eu quero te dizer que para mim foi uma surpresa quando eu vi você como paisagista, sempre te conheci como desenhista industrial. Como é que foi essa transição de uma desenhista industrial de sucesso, que trabalhou muitos anos na indústria gráfica, para essa outra carreira onde você está fazendo tanto sucesso também? Olha, Jorge, assim, eu sou formada há 30 anos em desenho industrial, gráfico e produto naquela época. Depois foram abertas as duas modalidades distintas. Hoje tem produto gráfico e produto design de produto mesmo. Então, uns 10 anos atrás eu já comecei a sentir dificuldade pela inovação tecnológica que a área do design adquiriu, que é muito trabalho com imagens, né, muitos softwares só baseados em imagem mesmo. Então aquele trabalho todo de quem aprendeu na prancheta, que desenhava e tudo, inclusive eu fui professora de Senac em desenho,
eu vi assim, eu já não estava alcançando tanto aquela tecnologia. Eu poderia me equiparar, fazer muitos cursos, eu gosto de estudar. Mas eu vi que fugia, porque a minha coisa ainda é o desenho, eu sou muito de coisa tátil mesmo, né? Daí eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Meu hobby é jardinagem, fui criada no interior, aqui também com chácara. Falei, então paisagismo, vou me profissionalizar, que eu acho que uma pessoa, para ser bem, ter um início adequado na profissão, ela depende de um profissionalismo através da educação mesmo. Aí fui procurar o curso, fiz o curso de formação de paisagista e anteriormente fiz de jardinagem profissional, que é assim fundamental, é um curso maravilhoso, colocar a mão na terra mesmo e mexer em tudo. Depois terminei o técnico, daí já entrei e fiz a pós-graduação de planejamento e projeto em paisagismo. Então, mas tudo isso vendo que na área prática é diferente da parte teórica. Agora, tem que amar a terra mesmo. Agora, Wanda, nós estamos observando no mundo todo uma tendência nas grandes cidades do surgimento em espaços vazios, em vazios urbanos, de hortas comunitárias, de jardins comunitários. Como é que você vê essa volta à natureza? Porque eu lembro quando eu era criança, na zona rural, meu pai era agente de estação e nós morávamos numa parada do trem. Tinha 4 ou 5 famílias que moravam lá. Que interessante. E daí o meu pai mandou roçar lá uma ilha no rio, onde passava em frente à nossa casa. E daí a minha irmã, que era mais nova do que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, ela falando com a amiguinha dela, disse, Leila, você sabe que agora aqui, em General Góes era o nome do lugar, vai se tornar uma cidade, porque o papai mandou roçar tudo. Entende? Então, antigamente as pessoas tinham até vergonha da sua origem, principalmente quando você é criança e adolescente. Hoje não, hoje todos estão voltando e as cidades estão se humanizando. Como é que você vê tudo isso, e você que está nessa profissão antiga, mas por outro lado tão jovem que não é nem reconhecida, que é a de paisagista? Então, a horta, ela é um contato direto com a natureza. Então hoje, justamente porque as cidades estão muito brutalizadas, com concreto, com construção, com asfalto, tem um problema de permeabilidade do solo muito grande. Esse retrocesso, ele vai de encontro com 2 coisas. A primeira é a necessidade de harmonizar o ambiente, né? Quebrar um pouco tanto cimento, tanto concreto e tudo. E outra necessidade muito grande, que não é só modismo, é a consciência das pessoas com a sua alimentação. Então, vamos dizer, hoje existe um modismo, eu vou comer produto orgânico. Mas nem tudo que é orgânico está adequado, então nós também temos que ter esse cuidado. Então, você tendo uma horta caseira, você ter chás medicinais, ervas medicinais, temperos, um pé de alface, uma rúcula, alguma coisa, você está trazendo um alimento de alto teor nutritivo, né, fresco, 100% compatível com a qualidade de vida que essas pessoas então estão buscando. E justamente o que se estuda também, que é uma matéria da pós-graduação, é a paisagem urbana. Então esses espaços vazios, eles são muito chocantes para as pessoas se habituam com o concreto, com as construções, tudo. Mas a hora que vem um terreno degradado, um terreno abandonado, aquilo cria também uma comoção na pessoa. Então, a partir desse domínio, né, das comunidades, em tomar conta desses espaços também, em praças também, adotar praças e tudo, ele vai trazer de volta essa harmonização, né? E o bem que faz a pessoa, até como hobby, como lazer, até como terapia ocupacional, se dedicar à horta também.
Você falou uma coisa que até grandes empreendimentos, eu vi reportagens de shoppings que fazem no seu teto, colocam ali hortas, fábricas. Essa tendência não é uma tendência apenas no nosso país, mas é praticamente mundial, em função talvez desses fatores que você colocou. Também. E tem uma coisa bem interessante que, por exemplo, laje. Laje é uma coisa que a pessoa, princípio, pensa assim, é muito difícil, como que eu vou trabalhar aqui? Só que uma laje devidamente impermeabilizada, feito o dreno e o substrato leve, que não é terra no caso, é substrato. O que seria o substrato? Seriam substratos nutrientes? São, principalmente substrato de matéria orgânica mesmo, que nós chamamos de humus. Então o humus vegetal e tem o humus animal também, né, que seria o humus de minhoca. Mas o substrato ele se presta muito bem para o plantio de forma excepcional, em alguns casos até excluindo a terra, não é necessário nem incluir terra nesse substrato, e ele é muito leve, né? Então, para essas áreas de laje, e o que vai acontecer? Ele pode diminuir o interior da habitação em muitos graus, né, centígrados abaixo, evitando o consumo de ar-condicionado. Então, ele refresca todo o ambiente, porque ele vai fazer uma proteção, né, vegetal, verde, e essa camada drenante também. Então, ele serve como um telhado verde, né, que hoje está muito em moda, telhado verde, mas ele tem uma função também, além daquela de ou só plantar flores, ou só gramíneas, coisas de fácil manutenção, e se tem um acesso adequado, daí o plantio das hortas também. Você falou de grama, de gramíneas. Outro dia eu estava lendo um artigo a respeito da questão da água, e a pessoa estava comentando que na Califórnia eles estão tirando as gramas porque elas consomem muita água e preferindo plantar árvores. Aqui na nossa região, felizmente, nesse exato momento, não estamos tendo muitos problemas de água. Mas nós observamos, digamos, na paisagem urbana, que tem muitas árvores que não são nativas e, às vezes, elas causam até certo desconforto para a população pelo seu tamanho. O que você aconselha às cidades na sua arborização interna e depois, se você pudesse também abordar essa questão da grama? Vou começar então pelas árvores, que eu acho mais fácil até. A grama já é um assunto mais delicado por causa da cultura. Certo. As árvores, há muitas décadas, foram plantadas sem um profundo conhecimento do tamanho delas, de copa, de enraizamento e tudo. Então hoje, né, passado 30, 40 anos de árvores frondosas, gigantescas e muitas exóticas também, que são as que não são do nosso território, essas árvores criaram grandes problemas com a urbanização, calçada, levantando, drenagens, tubulações e tudo com dificuldade, apesar que são lindas, né? Pegar uma alameda com árvores dos dois lados, aí já começa o problema com a fiação elétrica, vão lá as empresas concessionárias e cortam as árvores assim pelo meio, aí esse lado num temporal cai, já cai em cima de um carro, já faz um estrago e tudo. Isso. Então hoje as árvores recomendadas, tem vários estudos, são árvores de porte pequeno e com enraizamento também não agressivo para as calçadas. E de preferência as nativas, né? Nós temos muitas nativas que se comportam bem nesse caso. As gramas já são um problema realmente que vai levar, acho que um pouquinho mais de tempo para a conscientização. Não sou contra os produtores de gramas, nós necessitamos de gramados e tudo, mas o gramado ele é utilizado em uma grande escala, indiscriminadamente. Isso no Brasil também? No Brasil, isso é Brasil. Nós não estamos falando de micro-região nossa aqui, não. Então, eu vou começar lá de trás, que eu levei meus alunos numa produtora de grama.
campo lindo, gramado, aquela máquina gigantesca que arranca a grama pela leiva, já enrola, já assenta e tudo, já sai o pallet de grama pronto. Só que eles tiram, cada vez que eles tiram grama, eles tiram 10 centímetros de solo. Só que o solo tem uma camada útil no solo. Depois de anos de plantio naquele espaço, eles acabam com aquele terreno. E aquele terreno é arrendado. E eles devolvem para o proprietário um terreno que não tem condição de fazer mais nada. Que só vai criar uma desertificação ali. Porque ele vai ser sujeito à erosão, porque ele está nu, né? Não tem o que segure ali a terra. Então, a grama em grande escala, ela não é uma coisa ideal ecológica. Ela é anti-ecológica. Ela demanda muita água para o plantio. As gramas de primeira qualidade são tratadas como defensivos. Então, tem todo esse questionamento. Nós temos as espécies nativas de grama também, mas normalmente não são usadas essas, né? Não, porque elas precisam ter o trato para serem sempre podadas, né, para o pisoteio e tudo. Nós temos a grama São Carlos, que é ideal aqui para o nosso clima, que ela é uma grama desenvolvida aqui na região. Mas ela foi pega uma nativa e selecionada, né, depurada até se transformar nessa grama hoje. E daí, assim, fazendo o círculo, começou com o problema lá de plantar, de todos os insumos e tudo. Chega na casa do cliente, é colocado um pouquinho de terra mais a grama e uma terra em cima. Isso também não vai resolver para aquele gramado, porque embaixo muitas vezes tem caliça. A construtora deixou caliça ali, é muito normal. Faz o aterro, faz com caliça. E as pessoas não sabem que a grama tem uma raiz de quase 20 centímetros. Então aquela grama fica ruim, depois ela é maltratada, daí enche de mato e tudo. O jardineiro chega na sua simplicidade e diz: bom, olha, minha senhora, não tem o que fazer, nós vamos arrancar tudo, chama uma caçamba e a gente põe tudo na caçamba e agora a gente põe uma grama nova. E isso é comum, isso é recorrente. Então não existe ainda a técnica que nós temos, que nós aprendemos, que primeiro se faz um bom substrato para o gramado, depois vem o gramado e esse gramado é tratado para durar a vida inteira, não tem como um gramado não durar, né? E aqui não, cada 5, 6 anos você vê a pessoa trocando o gramado. Então é um desperdício realmente de recurso e para o meio ambiente, né? E hoje existe uma linha do paisagismo, que é a que eu gosto, que eu tento ensinar também para os meus alunos. Já dei aula de técnicas de jardinagem no curso técnico. Existe o paisagismo sustentável, né, como norma, e existe o paisagismo que ele que a gente pode ter mais benefício do jardim. Então ele se transforma em um paisagismo produtivo. Então o termo mesmo seria esse, paisagismo produtivo. Nós vamos inserir até legumes num canteiro, porque ele pode ser decorativo, ervas aromáticas, né? Temperos. Então vai um pouco para o estilo inglês de jardim, que não é tanto excesso de gramado e sim diversidade de coisas. E para finalizar, sim, nós temos uma cultura aqui muito regional até, grama, arbustos topeados e coníferas, que são os cedrinhos e tudo. E aonde que vão se alimentar as abelhas? Aonde que vão se alimentar as borboletas, os beija-flores? Então, nós temos que ter um pouquinho da visão também de que existe um microclima, um microambiente, e que esses insetos que são benéficos, né, são polinizadores, todos, né, e os passarinhos também, eles precisam de ter um jardim com flor. Então, só um jardim verde, 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 topeado, buchinhos topeados, cicas, fênix, que são palmeirinhas. E as pessoas usam muito até elementos que não são do mesmo microclima, misturam, né? O que você aconselha, digamos assim? Nós estamos falando aqui do microclima de
Curitiba, mas temos alunos em todo o Brasil. Então, certo. buscar produtos locais, sempre aquelas árvores nativas, as plantas também, nativas, as flores. Isso. E ter essa visão, digamos, diversificada, não é correr atrás da borboleta, mas cultivar o jardim para que elas venham. Para que elas venham, e elas vêm. É encantador. Os beija-flores vêm também. Então, plantas melíferas, né, que nós chamamos, que são tanto propícias para os beija-flores quanto para as abelhas, né? Os dois fazem polinização. É interessante, até a minha tese de pós-graduação é jardim para beija-flores, né? Então, assim, com muitas espécies floríferas, para que os beija-flores venham. E basta você ter um pé de flor que o beija-flor vem, é um amor. É muito interessante isso também. E sempre procurar, então, não ir muito atrás de modismo, porque daí os produtores também, eles começam a produzir aquilo que está na moda. Ah, foi moda uma época atrás, a palmeira azul numa novela. Todo mundo quer palmeira azul. Uma palmeira leque, bem bonita, um cinza bem claro, azulado. Só que, por exemplo, é para clima quente. Curitiba você vê e ela não vai para frente, ela fica do meu tamanho, assim, que não é grande coisa de altura. Então, quando você vai para o interior de São Paulo, que já tem um clima mais quente e tudo, é uma árvore, uma palmeira, né, no caso, assim, fantástica, né, deslumbrante. A primeira galhada dela, eu que tenho 1,5 m e pouquinho, eu passo por baixo. Agora aqui em Curitiba ela não passa de 1,5 m. Então você vê aquela planta aqui, ela está sofrendo, ela não é para o nosso clima, né? Então as pessoas estão num clima quente, utilizem as vegetações, né, as arborizações próprias. Está num clima subtropical nosso aqui, né, de altitude, que é o mais complicado, eu considero. Também coloque o que é adequado para o nosso microclima também, né? Agora me fale uma coisa, Wanda. Há uma certa cumplicidade entre o jardineiro que cuida bem das suas plantas, das suas folhagens, e ela atende, digamos assim, ela sente. Você que trabalha nessa área e que tem já desde a adolescência esse hobby desde bem pequena, com 7 anos eu fazia horta com a minha avó, então eu já posso agregar no currículo tudo isso aí. Que maravilha. Então, mas sim, Jorge, a gente vê, tem livros editados e tudo, e se as plantas têm sentimento, elas têm uma energia própria. Elas vibram com coisas boas, elas ficam mal com sentimentos pesados, ruins também. Então, tem pessoas que dizem, eu converso com as minhas plantas e elas ficam bonitas, de fato. As minhas eu advirto lá em casa, digo, vamos dar uma florzinha aí, porque senão já não sei não o que vai acontecer. Aí aquilo já sai, flor em tudo. Eu tenho muitas orquídeas, tenho um mini orquidário. Então eu fico lá, cadê a flor aí? Tá demorando, daqui a pouco vem uma flor bem bonita. É um carinho mesmo. Que tem quem usa, não sei se é o teu caso, mas quem usa adubos desses químicos, tem alguns que são utilizados até para que você possa florescer no período de floração. Você prefere produtos naturais no teu trabalho? Olha, Jorge, o ideal é natural. É usar adubação orgânica. Só que, por exemplo, nós temos que ser conscientes. Eu trabalhei com manutenção profissional. Chego num terraço no 14º andar de uma cobertura, né? O terraço de cobertura de um prédio. Você não tem como os vasos já formados você colocar só adubo orgânico, que você teria que incorporar aquilo. Então, realmente, aí a gente faz uma utilização de um produto. Não que ele seja assim agressivo ao meio ambiente, mas ele é um produto que foi trabalhado numa indústria, que essa indústria tem um consumo, né, de energia, de água, de luz, de embalagem, de transporte, de petróleo e tudo para chegar aqui. Então,
pensando em sustentabilidade não é tanto o caso, mas que se faz necessário, faz. E daí vem aquele resultado, né, muito bonito para o cliente, que é o que ele espera, né, da gente como profissional também. Então eu acho assim, agora defensivos químicos, né, para insetos ou para pragas a gente já tenta não utilizar. E não aconselha também? Não aconselho, porque além do meio ambiente pode ser um perigo para as pessoas, né, que manuseiam, para as pessoas que estão no entorno também. Para a família. Para o local todo. Sempre a gente ouve, eu quando era criança ouvia muito a minha mãe, olha, não ponha a folha daquele, não coma aquele galho ali, aquela folhagem, que aquilo é tóxico, você pode morrer. Tem folhagens que podem intoxicar mesmo as pessoas? Inclusive as que são letais. São letais, que podem matar a pessoa. Então essas a gente até não comenta, né? Nem se fala muito nelas. Mas elas estão ali nos nossos jardins? Então, olha, uma planta que é complicada e que as pessoas têm demais em casa é a espada de São Jorge. E ela, se ingerida, ela causa bloqueamento na glote, né? E pode sufocar a pessoa mesmo. Então, a pessoa buscando até na internet plantas tóxicas. Normalmente aqui sai o leite, né, que é o alcaloide. Essas já são mais assim aconselhadas a deixar longe. E quando tem criança pequena em casa também, tomar cuidado com o que vai colocar em torno do jardim no alcance dessas crianças. E animais também. Né? Ah, certo. Uma última pergunta, professora Wanda Coelho. Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre a permacultura. Então, essa é uma nova paixão para mim, porque é o quê? É um retorno a um método antigo, né, de plantio. Então, ele foi observado pelos aborígenes da Austrália, né? A partir dessa observação do que os aborígenes faziam, que é a integração desde a sua casa, os seus animais e o cultivo, tudo integrado. Então, a permacultura tem esse olhar, que é a integração e a sustentabilidade do meio ambiente, do homem e do que ele vai tirar da natureza, e ao mesmo tempo ele está devolvendo todos os outros insumos, ele está devolvendo, né? Então a compostagem, né? A compostagem dos animais também, tudo. Então dá para falar assim muito só sobre isso, porque bom, como eu estou me preparando cativante para adotar como hobby também a jardinagem, creio que nós faremos outras entrevistas sobre esse tema. Seria um prazer. Mas eu entrevistei neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora Wanda Coelho, ela que é paisagista, e o tema foi hortas comunitárias. Professora Wanda, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada a você, Jorge.